E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Albano, esse aqui é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que vai te ajudar a entender melhor os problemas relacionados com a sua ansiedade. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a dificuldade que o ansioso tem de se concentrar. O estado ansioso ele é um estado de alerta exagerado, cheio de preocupações avassaladoras e paralisantes. Normalmente uma pessoa que sofre com a ansiedade, que tem um descontrole no nível da ansiedade, ela tem muito problema com a concentração. Muitas vezes ela não consegue se concentrar por conta de todos os pensamentos ruins que ela tem, por conta de todo o sentimento ruim, por conta da forma como ela se sente. E isso atrapalha muito a vida de uma pessoa que sofre com a ansiedade. Porque, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, ao fazer uma prova, ou ao passar por alguma situação que é necessário ter um pouco mais de concentração, isso acaba atrapalhando esse ansioso. E muitas vezes também essa dificuldade de se concentrar, ela tira a paz do ansioso. Então, se você sofre com ansiedade, provavelmente você também já passou por isso. Essa dificuldade na concentração. E existem duas coisas que são características de uma pessoa que sofre com ansiedade, que tem a dificuldade em se concentrar. A primeira seria sempre se sentir aflito. E aqui eu trouxe a definição do que seria a aflição. A aflição é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação e desassossego por alguma coisa que vai afetar diretamente a vida dessa pessoa que sofre com ansiedade, direta ou indiretamente, a vida dessa pessoa que sofre com ansiedade. E também uma outra característica de uma pessoa que sofre com ansiedade e tem dificuldade na concentração é sempre estar em estado de alerta. O ansioso ele sempre está em estado de alerta, sempre se preocupando com possível perigo. O ansioso ele tem fortes preocupações que muitas vezes são iniciadas pela forma como o ansioso ele interpreta as coisas à volta dele. Mais para frente você vai conseguir entender através de uma estrutura de análise que eu trago sempre em todo vídeo. Todo vídeo que eu trago, que eu faço, eu trago essa estrutura de análise para que você consiga entender melhor como a sua ansiedade ela é construída, quais são os fatores que impactam na construção da sua ansiedade. Então, essas preocupações elas são paralisantes. São fortes preocupações que muitas vezes são iniciadas pela forma como o ansioso interpreta o mundo à sua volta. Depois você vai conseguir analisar que existem alguns fatores que constroem essa forma como você interpreta o mundo. E essa forma como você interpreta o mundo, essa forma ansiosa, sempre vendo o perigo, pode fazer com que você desenvolva uma dificuldade na sua concentração. Porque alguém que sempre está se vendo dentro de uma situação perigosa, ele desenvolve uma incapacidade de se concentrar em algo. Porque a qualquer momento pode existir um perigo que pode causar algum tipo de dano para essa pessoa que sofre com a ansiedade. Então, essas preocupações paralisantes são algumas características de pessoas que sofrem com a ansiedade. E a pessoa ansiosa vive em um constante estado de alerta, mesmo que não tenha nenhuma necessidade. Esse comportamento pode ser reflexo de uma necessidade de se adaptar a uma possível condição que viveu no passado, mas que não faz parte mais da sua realidade. Então esse ansioso ele sempre fica em constante estado de alerta, e aí vem a dificuldade na concentração. Mas isso pode ser causado por uma necessidade de se adaptar. Mas como assim, Albano, se adaptar? Como que uma pessoa se adapta a não conseguir se concentrar, se adapta a sempre estar em estado de alerta, a sempre ter preocupações que são paralisantes? Continua assistindo aí que você vai conseguir entender um pouquinho mais como que uma pessoa pode se adaptar a uma condição onde ela sempre está em estado de alerta e onde esse estado de alerta, sempre estar em estado de alerta, pode causar uma necessidade de uma adaptação. A pessoa ela vai estar adaptada a sempre estar interpretando os estímulos à volta dela, ou as coisas que acontecem com ela, de uma forma preocupante, paralisante, sempre através do medo. Para tentar exemplificar, eu trouxe aqui uma história para vocês, para que você consiga entender um pouquinho melhor como tudo isso pode ser construído. E depois dessa história eu vou trazer aí a estrutura de análise para que você consiga identificar como a ansiedade impacta na sua vida, como a ansiedade impacta na sua concentração e como isso pode te atrapalhar. Aqui nesse exemplo, eu trouxe aqui para você. Imagine uma mulher que nos últimos 2 anos, desde que foi promovida no trabalho, se sente repleta de apreensão, nervosismo e preocupação em relação ao seu trabalho, à segurança das suas filhas, à saúde de seus pais que já são idosos, as finanças pessoais e as inseguranças no emprego do marido. Aí é uma pessoa bem ansiosa, né, que está sempre preocupada, sempre interpretando o mundo à volta dela como se pudesse ocorrer um possível perigo. Ela está sempre preocupada com o trabalho, com as filhas, com o emprego do marido.
E aí, a cabeça dela parece produzir uma lista interminável de possíveis catástrofes. Ela não vai ser uma boa gerente no trabalho, não vai conseguir atingir as metas de vendas mensais, a sua filha mais jovem vai se machucar na escola, a sua filha mais velha vai sofrer provocações de alguns amigos, não vai sobrar dinheiro depois que ela pagar todas as contas, seu marido, a qualquer dia, a qualquer momento, pode perder o emprego dele. Ela sempre foi preocupada, mas isso se tornou quase insuportável nos últimos anos. Além das noites de insônia, que é outra coisa também bem característica de uma pessoa que sofre com ansiedade, ela quase sempre está agitada, trêmula, ouriçada, incapaz de relaxar e irritável. A gente vê que essa dificuldade na concentração, essa preocupação constante, elas causam, né? Esses sintomas, eles causam, essa preocupação, ela causa esse tipo de sintoma. A pessoa sempre fica agitada, trêmula, incapaz de relaxar, ela sempre está um pouco mais ácida e irritável. E essa mulher aí, ela acaba tendo algumas explosões de raiva ocasionais. Em algumas ocasiões ela explode de raiva, ela tem algumas explosões de raiva. Ela desata a chorar sem algum motivo aparente. As preocupações são implacáveis e impossíveis de controlar. Apesar de seus esforços para se distrair, se tranquilizar e de que tudo ficará bem, ela tem uma sensação de enjoo na barriga e de que tudo vai desmoronar. Então, a gente vê que essa pessoa é muito preocupada, ela sempre está preocupada com a filha, com o marido, com os pais, já está tendo alguns sintomas que são sintomas típicos de pessoas que sofrem com ansiedade, que é agitada, trêmula, incapaz de relaxar, irritável e tem algumas explosões de raiva no dia a dia dela. E aí a gente já vê como tudo isso pode impactar de forma negativa na vida dessa mulher. Imagina os relacionamentos, o trabalho, a vida com a família, a vida com os pais, como que isso deve ser, e principalmente ela com ela mesma. Provavelmente ela não consegue se concentrar, não consegue ter um minuto de paz, um momento de concentração, ela não consegue degustar da vida que ela desenvolveu aí, para poder tá usufruindo das coisas que ela tem, da família, do trabalho. Ela sempre está preocupada, sempre está tendo esses sintomas, sempre está com raiva, sempre está irritável. E como que foi a vida dessa mulher? Aqui a gente vai ver um pouquinho como a história dela impacta na construção da ansiedade dela, de todo esse problema que ela desenvolveu com a ansiedade. Ela teve uma infância muito tranquila e cheia de amor, carinho, e o ambiente familiar dela era um ambiente estável. Mas por volta de 12 anos, ela viu o pai dela perder o emprego e isso abalou muito a estrutura da família dela. Começaram a passar por dificuldades financeiras. Presenciou constantes brigas entre os pais por conta dos problemas financeiros que eles estavam enfrentando. E durante essas constantes brigas, durante esse período, ela se sentia muito culpada por não conseguir ajudar em nada e por ver que não podia fazer nada para que a sua família voltasse a ser o que era antes, que era uma família unida. Tentou de todas as formas ajudar a família, mas ainda não tinha idade para trabalhar. E isso fazia ela se sentir a pior pessoa do mundo. Aí a gente vê um sentimento de incapacidade, de inferioridade. Ela se via incapaz de cuidar das pessoas que ela ama. Então, a vida dela sempre foi uma vida bem legal, mas aos 12 anos o pai dela perdeu o emprego e essa perda do emprego acabou desestruturando a família dela. Por conta das dificuldades financeiras, a família dela acabou passando por uma desestrutura, se desestruturando, e isso acabou afetando ela, porque ela não sabia o que fazer, ela se sentia incapaz de cuidar das pessoas que ela ama. Mas ela não. E isso é bem legal, que você começa a entender que muitas vezes o problema com a ansiedade, ele é uma coisa meio que irracional. A pessoa, ela não consegue entender que naquele momento ela não tinha capacidade para poder fazer o que ela acha que ela deveria fazer. E ela acaba se martirizando, ela acaba se culpando por uma coisa que não está sobre as mãos dela, que não está sobre as condições dela, que ela não tem condição de fazer nada. E ela acaba se culpando, se martirizando por conta de uma coisa que ela não tem controle. Então ela desenvolveu um ponto de vista de que ela é alguém incapaz, que tinha que ser o pilar da família dela, de que a qualquer momento as coisas poderiam mudar para pior. E esse ponto de vista ajudou ela a construir alguns pensamentos relacionados à falta de capacidade, a uma sensação de constante perigo e a uma sensação de constante medo. Ela sempre sente medo de não conseguir dar conta das responsabilidades dela, ela sempre sente insatisfação por não conseguir cuidar de tudo e de todos, e ela sempre sente insegurança por achar que a qualquer momento tudo pode piorar muito. Então ela desenvolveu um ponto de vista sobre ela mesma, de que ela é incapaz,
de que sempre as coisas, que sempre existe uma ameaça na vida dela, e ela acabou tendo uma interpretação de que ela não tem a capacidade, que sempre tem um perigo aí que pode afetar ela, a família dela, e ela sempre se sente com medo, sempre se sente insatisfeita e sempre se sente insegura. Então tenta começar a identificar na sua história o que pode ter impactado na construção do seu ponto de vista, o que pode ter impactado na construção dessa interpretação que você tem sobre o perigo que existe na sua vida. Mais para frente você vai conseguir ver através da estrutura de análise como a ansiedade ela é construída, quais são os fatores que contribuem para a ansiedade, mas aqui nesse exemplo está ficando bem claro, né? Que o problema que ela passou durante a infância acabou impactando na construção do ponto de vista dela sobre ela mesma, que acabou construindo alguns pensamentos que não são pensamentos tão legais assim, e que muitas vezes não são pensamentos que condizem com a realidade, com a verdade de vida que ela tem, e ela acaba se sentindo de uma forma muito ruim, muito mal. Ela acaba se sentindo muito mal. E quais são as reações que ela tem? Quais são as reações fisiológicas? Quais são os sintomas que ela acaba desenvolvendo por ter esse ponto de vista, por pensar dessa forma e por se sentir muito mal? Essa mulher ela acabou desenvolvendo dor de cabeça, dor no estômago, tremor e suor frio, que são alguns sintomas que são característicos de pessoas que têm crises de ansiedade, que sofrem com ansiedade. E quais são os comportamentos que ela tem? Ela vive correndo o tempo todo, ela tem constantes explosões de raiva por não conseguir fazer tudo e dar conta de tudo. Se sente muito ansiosa, preocupada em atender às necessidades das pessoas que fazem parte da vida dela e não deixar que elas sofram. Então dá para ver aí que essa mulher ela sente a necessidade de ser o pilar de sustentação da família dela. E isso tudo para tentar evitar que a família dela sofra o que sofreu no passado, que é a perda de um emprego, a perda de uma condição financeira legal e que a família se desestruture assim como se desestruturou no passado. E como todo esse problema tem atrapalhado ela, como essa irritação constante, essas explosões de raiva, esses sintomas de dor no estômago, tremor, suor frio, como tudo isso tem atrapalhado a vida dessa mulher. Por estar sempre tentando dar conta de tudo, ela não consegue ter um bom relacionamento com o marido. Ela não consegue ir à casa dos pais, porque ela sempre está tentando dar conta de tudo. Ela não consegue conversar com as filhas, porque ela sempre está muito preocupada, ela sempre está tentando dar conta de tudo. Então ela não consegue ter tempo para conversar com o marido, para ir na casa dos pais, para conversar com as filhas, porque ela sempre está preocupada. O perigo ele sempre está sempre tem a possibilidade de algo ruim acontecer. E o seu desempenho no trabalho ele tem caído muito. Então a gente vê aqui as coisas que a ansiedade pode causar na vida de uma pessoa. E aí a gente pode ver como todos esses fatores que eu acabei de citar, eles podem impactar na dificuldade que o ansioso tem em se concentrar. Ele sempre tá vendo perigo em tudo. Ele sempre tá olhando o mundo por um ponto de vista ameaçador, onde tudo a qualquer momento pode ruir. Então isso é muito perigoso e isso impacta de forma muito negativa a vida da pessoa que sofre com ansiedade. E lembra quando eu falei da necessidade de se adaptar? Então, por ter tido uma experiência ruim na adolescência, ela acabou desenvolvendo a necessidade de cuidar de tudo e de todos, para que ela não passe outra vez pelaquela experiência de ver tudo ruindo, de ver tudo se desestruturando. Mas ela não percebe que essa preocupação faz ela se aproximar mais ainda daquela condição. Por quê? Ela está sempre tentando evitar que aquilo aconteça, mas esse tentar evitar, sem entender o que está acontecendo, como está sendo o momento presente dela, como essa preocupação, essa antecipação desse possível perigo está impactando a vida dela, ela está fazendo com que tudo se desestruture. A vida familiar, a vida conjugal, a vida com o pai, com a mãe, com o esposo, com as filhas, a vida profissional, e isso acaba impactando na forma como ela se sente mal com ela mesma, né? Também não percebe que a sua realidade é outra e que agora tem a capacidade e pode de passar por essas dificuldades que ela tem outras pessoas para poder contar. É bem legal aí você começar a perceber que o quê? Talvez por uma coisa que aconteceu durante toda a sua vida, durante toda a sua história, você desenvolveu essa necessidade de sempre estar controlando tudo. E essa necessidade de sempre estar controlando tudo pode impactar de forma negativa na sua concentração. E o que você está evitando, na realidade, é evitar sofrer, evitar voltar à condição do passado, evitar a não passar pelo que você passou, e só que isso te aproxima mais do problema que você está tentando evitar.
E você acaba se adaptando, é como se você, por não querer passar por aquela situação, você criasse um estado de alerta permanente. Esse estado de alerta permanente te faz sempre estar atento, sempre tentando ver o perigo em tudo, sempre se sentindo ameaçado e como se a qualquer momento uma coisa ruim pudesse acontecer. Então você sempre tem que estar alerta, você sempre tem que estar tomando conta de tudo e de todos. Você sempre tem que ser o pilar de sustentação da sua família. E é legal também você começar a perceber que existem pessoas no seu dia a dia que fazem parte da sua vida, com que você pode contar e que você pode dividir essas preocupações. E ela ainda se enxerga e enxerga as pessoas e o seu futuro como aquela adolescente de 12 anos que não pode fazer nada. E todos esses fatores fazem com que ela não consiga se concentrar em nada. Foi o que eu disse. Ela ainda enxerga o seu momento atual, ela enxerga o seu momento atual como se ela fosse aquela criança de 12 anos. E isso impede com que ela consiga se concentrar, impede com que ela consiga aproveitar as coisas que ela tem, que ela desenvolveu na vida dela. E também isso impede com que ela entenda que ela pode contar com as pessoas que fazem parte da vida dela. Por exemplo, essa mulher da história, ela tem as filhas dela com que ela pode contar, ela tem um marido, ela tem um emprego, onde ela tem a renda dela, onde ela tem o desenvolvimento pessoal dela. Ela tem os pais dela ainda que ela pode contar, só que não, ela se vê como o pilar de sustentação dessa família, e isso traz uma grande responsabilidade. E junto com essa sensação de responsabilidade, de falsa responsabilidade, porque na realidade ela não é a responsável. Existem pessoas que também podem ajudar ela nessa jornada, mas ela se sente responsável porque ela não quer voltar àquela condição que ela tinha quando ela tinha 18, que ela passou quando ela tinha 12 anos, que é uma família desestruturada por conta de um problema pela perda do emprego do pai dela, um problema relacionado à vida financeira. Então ela ainda se comporta como aquela criança sem entender que ela não é mais aquela criança, que ela não está mais naquela condição de vida. E para tentar entender a ansiedade de um outro ponto de vista, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma estrutura de análise para que você consiga identificar a forma como a ansiedade ela foi construída na sua vida. Aqui no exemplo dessa mulher, a gente consegue ver como a história dela, um fator que ela passou no passado, uma coisa que aconteceu com ela no passado acabou contribuindo para que ela desenvolvesse um ponto de vista negativo sobre ela, sobre as pessoas, sobre o futuro dela. Isso também impactou na forma como ela construía os pensamentos dela, que eram sempre pensamentos relacionados à ameaça, perigo, e isso fazia ela se sentir muito mal. Se sentindo muito mal, ela acabava desenvolvendo alguns sintomas como dor de cabeça, dor no estômago, suor frio, palpitação ou uma raiva exagerada, e isso acabava impactando no comportamento dessa mulher, que é o que? Ela não conseguia ter um relacionamento legal com o marido dela, ela não conseguia ir na casa dos pais, e isso deixava ela ainda pior, porque ela não se sentia tão boa assim, porque não conseguia dar atenção para os pais. Isso impactava de forma negativa também o emprego dela, o resultado dela dentro da empresa. E ela acabava se sentindo uma pessoa muito mal. Então aí a gente consegue entender que a história ela impacta na construção do ponto de vista dela, sobre o mundo, sobre o futuro, sobre as pessoas. Esse ponto de vista negativo que ela acaba desenvolvendo sobre ela, sobre o mundo, sobre o futuro dela e sobre as pessoas, acaba influenciando na forma como ela pensa, nos pensamentos que ela constrói, na interpretação dela sobre as coisas. E esses pensamentos acabam impactando na construção da forma como ela se sente. A gente viu que ela sente medo, angústia, insatisfação, e esses sentimentos acabam impactando no comportamento. E esse comportamento ele tem um reflexo na vida da pessoa que sofre com ansiedade. Então aí a gente vê alguns fatores. O primeiro é a história da pessoa, todos os acontecimentos. O segundo é o ponto de vista dela, sobre o mundo, sobre o futuro e sobre as pessoas. O terceiro são os pensamentos. O quarto, os sentimentos que ela acaba desenvolvendo. O quinto, o comportamento. E o sexto, o reflexo, como a vida da pessoa fica, como a vida da pessoa se estrutura por conta de todos esses fatores que acabaram contribuindo para que ela desenvolvesse o problema com a ansiedade. E quando eu falo de história, o que eu devo observar na história? A gente viu o exemplo da mulher e a gente observou a relação familiar dela, mas existem também outros fatores que devem ser observados, como por exemplo, as relações de amizade, tudo que fez parte da sua história, a sua relação familiar, as suas relações de amizade, relacionamentos amorosos, os ambientes em que você viveu e os ambientes em que você vive. Talvez, durante toda a infância, se você parar para pensar uma outra pessoa, porque as pessoas têm histórias diferentes, têm vidas diferentes, só que quando você para analisar durante toda a história da pessoa até o momento atual, como foi a relação familiar, como foi a relação de amizade, como foram os relacionamentos amorosos ou o relacionamento amoroso,
como foi os ambientes em que essa pessoa viveu e como é o ambiente em que ela vive, a gente consegue entender como essa pessoa, quais foram os fatores que contribuíram para que ela desenvolvesse um ponto de vista ansioso. Porque, por exemplo, nesse exemplo da mulher, nos 12 anos dela, o pai dela perdeu o emprego e essa perda do emprego do pai dela trouxe uma desestrutura familiar por conta da dinâmica de dinheiro, da provisão do faturamento mensal da família dela. Então isso acabou impactando na forma como eles se relacionavam. E isso trouxe uma desestrutura familiar para a vida dessa criança, dessa mulher, que hoje é uma mulher, mas que tinha 12 anos na época. Então essa relação familiar acabou impactando na construção da ansiedade dela. Mas existem vários fatores aqui que durante toda a história da pessoa pode impactar na construção do ponto de vista ansioso. E esse processo é legal você começar a observar que isso não é só no seu passado. No caso dessa mulher foi aos 12 anos, mas de algumas pessoas podem ser construídos até o momento atual. Então é legal você observar desde a sua infância até o seu momento atual, quais foram os fatores que contribuíram para que você desenvolvesse o seu problema com a ansiedade. E a sua história ela acaba impactando na construção do seu ponto de vista. Esse ponto de vista ele é como se fosse coisas que você ouviu, exemplos que você viu e coisas que você ouviu e que você aprendeu e que você toma isso como verdade. E quando você acredita nessa verdade, você cria um mundo, você acaba interpretando as coisas através dessa verdade. Então essa mulher, por exemplo, ela acabava interpretando as coisas, ela desenvolveu um ponto de vista sobre ela, de que ela era alguém incapaz, que ela tinha que ser o pilar da família dela, que ela tinha que cuidar de todo mundo, porque senão aquele problema poderia voltar a acontecer e de que a qualquer momento as coisas poderiam mudar para pior. Então, porque isso aconteceu na história dela, então ela desenvolveu um ponto de vista sobre ela, sobre as pessoas, sobre o mundo e sobre o futuro, que não era um ponto de vista tão legal assim. E isso acabou impactando na interpretação dela, na forma como ela pensava, na construção dos pensamentos dela. Então, os pensamentos dela sempre eram o quê? Relacionados à falta de capacidade, que ela não era uma pessoa incapaz, por não se ver como uma pessoa que tinha capacidade de cuidar da família dela. Como eu disse, como eu falei há algum tempo atrás aqui no vídeo, que ela se via ainda como aquela criança de 12 anos e não como uma mulher. Então, ela sempre se sentia sem capacidade de fazer as coisas. Ela tinha essa interpretação de sempre estar em constante perigo, sempre tinha pensamentos relacionados a um constante perigo e a um constante medo. Então ela se via como uma pessoa incapaz, ela via o mundo, as coisas à volta dela sempre relacionadas a perigo, a medo. E qual é o sentimento que uma pessoa que interpreta o mundo dessa forma, que interpreta as suas experiências dessa forma, ela pode desenvolver? Normalmente sentimentos relacionados a medo, angústia, sentimento de inferioridade, porque uma pessoa que não consegue dar conta de tudo e cuidar de todos, ela vai sempre se sentir inferior, ela sempre vai estar olhando o lado negativo das coisas, ela sempre vai estar olhando o lado negativo dela, do futuro dela, porque uma pessoa que não consegue dar conta das coisas, que não consegue cuidar das pessoas que ela ama, o futuro provavelmente pode ser um futuro catastrófico, um futuro não tão bom assim. E qual o comportamento que essa mulher acaba desenvolvendo? Vive correndo para todo lado, explosões de raiva por não conseguir fazer tudo. Então ela sempre está insatisfeita, porque ela tenta cuidar de tudo e ela não consegue. Então ela vive tendo explosões de raiva por não conseguir dar conta de tudo. E qual tem sido o reflexo? Qual pode ser o reflexo na vida dessa pessoa? Por sempre estar tentando dar conta de tudo, não consegue ter um bom relacionamento com o marido. No caso dessa mulher, por ela não conseguir dar conta de tudo, ela acaba desenvolvendo um relacionamento ruim com o marido dela. Ela não consegue ir na casa dos pais, não consegue conversar com as filhas e o seu desempenho no trabalho tem caído bastante. Então, começa a analisar que muitas vezes o seu problema com a concentração está muito relacionado a fatores que aconteceram na sua história, ao ponto de vista que você desenvolveu por conta dessa história. Esse ponto de vista ele vai contribuir para que você desenvolva pensamentos que não são pensamentos tão bons assim, que são pensamentos ruins. Sempre os pensamentos ansiosos são pensamentos relacionados a catástrofe, a coisas que são coisas ruins. Esses pensamentos, essa interpretação que você tem sobre as coisas, vai fazer você desenvolver um sentimento ruim. E esse sentimento vai contribuir para que você se comporte de uma forma negativa. E isso vai trazer reflexos negativos na sua vida. Como no exemplo dessa mulher, ter uma relação conjugal ruim, não conseguir visitar ou cuidar direito dos pais, ter uma relação com as filhas, uma relação muito ruim, e o desempenho no emprego provavelmente vai ser um desempenho
insatisfatório. Então é isso, se você tem problemas com ansiedade, se você é uma pessoa ansiosa, se a ansiedade tem atrapalhado a sua vida, saiba que a ansiedade ela tem controle. Existem maneiras de você dominar a sua ansiedade. Você não precisa ser levado pela ansiedade. Sua vida não precisa se tornar uma vida ruim por conta da sua ansiedade. Quando você entende esses fatores, através dessa estrutura de análise, você vai conseguir entender como a sua ansiedade foi construída. E aí, quando você entende, fica mais fácil para você desconstruir, para você entender quais são os pontos que devem ser melhorados ou que devem ser modificados para que você acabe solucionando o seu problema com a ansiedade. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você acha que tem alguma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo, por favor, compartilha, indica esse conteúdo que vai ser bem legal para poder tá causando um impacto positivo na vida das pessoas. Se vocês têm alguma dúvida, ou se você tem alguma dúvida sobre ansiedade, ou uma dica de conteúdo, ou alguma coisa que você queira saber sobre ansiedade, deixa nos comentários ou manda mensagem que vai ser um prazer poder estar respondendo. Espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo.